noite, amados irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início a mais um culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Sabemos que de uma forma um pouco diferente, por não estarmos congregando no templo, mas estamos fazendo o que podemos para não deixarmos de ter essa comunhão mesmo distante, mesmo através das redes sociais. Nós estamos aqui para adorar junto com você aí do outro lado a esse Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Oremos. Querido Deus e Pai, Santo e Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, em Tua presença, Senhor, nessa noite, nós estamos aqui, ó Pai, com um só propósito, com um só objetivo de adorar, louvar e engrandecer ao Teu nome. Viemos aqui, ó Pai, também reconhecer a Tua grandeza, dizer que só o Senhor é Deus, que só Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Recebe, ó Deus, a nossa adoração nessa noite, Pai. E que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra nessa noite. Que nada venha nos dispersar, mas que nós possamos estar aqui como verdadeiros adoradores. Que Te adorem em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Convido você agora para junto conosco louvar ao Senhor com grande alegria nessa noite. Prostro a ti.
vamos compartilhar a palavra do Senhor no livro de Salmos, de número 46, do versículo 1 ao versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Que possamos ter essa certeza nos nossos corações, amados, de que Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro, é a nossa fortaleza, e Ele está sempre presente em todos os momentos de tribulações da nossa vida. E que nós possamos, assim, a cada dia, continuar com essa certeza e a cada dia buscando mais e mais a esse Deus, que com certeza está conosco em todos os momentos. Amém? Vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração, louvando ao Senhor.
Agora eu convido vocês a fechar seus olhos, curvar suas frontes e vamos nesse momento levantar um clamor ao nosso Deus, pela nossa nação, pelo povo brasileiro, pela igreja em geral. Nós precisamos mais do que nunca estar conectados também com o nosso Deus através da oração, né, amados? Fecha seus olhos nesse momento. Querido Deus, Santo e Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, em Tua presença, Senhor, nessa noite, nós aqui estamos, ó Pai, levantando um clamor a Ti, porque sabemos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode e sabe todas as coisas, Pai. E nesse momento clamamos pelo nosso país, pela nossa nação, pelo povo brasileiro, Pai, que tem vivido dias de angústia, de aflição, Pai amado. Que o Teu Espírito Santo venha trazer refrigério aos nossos corações, venha trazer esperança, Pai, em nome de Jesus. Que a nossa fé jamais venha a ser abalada, mas que nós possamos continuar crendo no Senhor e na força do Teu poder, Pai. Pedimos por aqueles que estão enfermos, ó Deus, que foram, Pai amado, infectados por esse vírus, ó Deus, que o Senhor esteja restaurando a sua saúde. Aqueles que estão em estado grave, que o Senhor esteja operando ali um milagre em nome de Jesus. Aqueles, Pai amado, que estão no isolamento, que o Senhor esteja ali levando conforto, consolo aos seus corações e que em breve possam estar saudáveis, glorificando ao Senhor. Clamamos, ó Deus, pelas autoridades do nosso país. Que o Senhor dê direção, que o Senhor dê sabedoria, Pai amado, ao presidente do nosso país. Que o Senhor esteja conduzindo, ó Deus amado, cada um para que haja paz, para que haja união entre eles, em nome de Jesus. E que o Senhor livre, Pai amado, o povo brasileiro desta pandemia, em nome de Jesus, Pai querido. Clamamos pela vida da Tua igreja, Pai, para que nesse momento faça diferença, para que nesse momento não se cale, para que nesse momento não se oprima, mas que nesse momento busque ainda mais ao Senhor de todo o coração. Levanta Teu povo, Pai amado, encoraja Teu povo, Senhor. Nos ajuda a ter ousadia nesse momento para proclamarmos o Teu Evangelho, a Tua salvação, aqueles que ainda não Te conhecem, Pai, em nome de Jesus. E nos fortaleça, Senhor, em nome de Jesus. Toma conta das nossas vidas, pois sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Leva esperança àqueles que estão desesperados, Pai. Leva refrigério ao coração daqueles que estão aflitos, em nome de Jesus. Leva força àqueles que estão, Pai amado, desanimados, em nome de Jesus. Aqueles que estão fracos, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, pela Tua infinita bondade e misericórdia. Mesmo diante de tudo que temos vivido e que temos passado, ainda assim, Pai amado, nós Te agradecemos, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. É que assim nós Te pedimos e agradecemos. Amém. E vamos continuar com esse mesmo espírito de adoração, louvando ao Senhor. Acalma o meu pensar.
convido os irmãos agora a estarem atentos à palavra que vai ser ministrada pelo pastor Brígido, que você esteja aí com os seus ouvidos ligados, com o seu coração também voltado para o Senhor, para aquilo que Ele vai nos falar nessa noite. Amém? Saúdo a igreja na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, irmã e os caros ouvintes da palavra de Deus, nós temos certamente uma mensagem nessa noite para você, que ela vai de encontro ao seu coração. E eu gostaria também de dizer que a mensagem ela tem como título Vivendo Dias de Dificuldade. Como o crente, como você também não crente, pode viver um dia de dificuldades, nesses dias atuais. E eu gostaria de compartilhar com amados irmãos, também com você, caro ouvinte da Palavra de Deus, o livro de Salmo, capítulo 18, do versículo que vai do 3 a 6. Salmo, capítulo 18, versículo de 3 a 6. Neste salmo, amados, Davi, então, ele dedica uma canção, né? Ele dedica essa canção, as palavras dessa canção, Davi dedica ao Senhor, exatamente no dia da vitória, no dia que Davi, ele conseguiu vencer Golias, no dia também que Davi conseguiu vencer também os problemas que ele tinha com o rei Saul. Aí o Senhor Deus dá essa vitória para ele. E eu queria que você acompanhasse, que o Salmo ele discorre de uma maneira, que Davi ele chega já elogiando a Deus, dizendo os atributos, como Deus é. Isso é muito relevante. Aí depois Davi ele invoca, depois de que Davi invoca o nome do Senhor, aí o Salmo ele discorre, dando a vitória que o Senhor dá a Davi. Então acompanhem comigo, porque o Salmo 18, versículo, a partir do 13, ele diz: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrente de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro a meu Deus. Ele, do seu tempo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Agora eu queria que você fosse lá para o versículo 16. Olha que o Senhor diz: do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. O 18 diz: assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Aleluia. O 19 e último ele diz: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Que palavra maravilhosa para mim e para você, amados irmãos. E eu quero dizer também que esse culto de serviço ao Senhor está sendo transmitido também pelas redes sociais, e gostaria que você, membro dessa igreja, não membro, você compartilhasse, você dividisse também com os outros irmãos, e também você divulgasse, porque é a palavra de Deus, é anúncio do Evangelho do Senhor. Amados irmãos e irmãs, a palavra do Senhor é muito valorosa nesses dias, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, nesse dia de pandemias, de enfermidades, não só de pandemia da coronavírus, mas também outras enfermidades, pneumonia e outras doenças a mais, tem assolado o nosso país e, quiçá, ao mundo. Quem nos dias de hoje ainda não viveu no dia de dificuldades? Quem no dia de hoje não viveu enfermidades?
viveu desempregos, principalmente em decorrência dessa pandemia, desilusões. Quem não viveu problemas, amado, dos mais diversos que já passamos? Eu vou dizer sempre uma coisa para você: sempre haverá dias difíceis, sempre haverá dia de dificuldade para mim e para a sua vida. E nesses dias difíceis vem também uma pergunta para nós, vem uma pergunta logo nas nossas mentes: como nós haveremos de enfrentar, como nós haveremos de ser seguros nesses dias tão difíceis que passam. E eu quero dizer também que nos últimos dias o mundo ainda não tinha passado por um inimigo tão de tamanha proporção, de tamanho potencial. O mundo ainda não tinha passado por um inimigo comum de tamanho destruição, a ponto de nos deixar, eu e você, trancados nas nossas casas, a ponto de nos deixar as ruas das grandes cidades vazias, a ponto de deixar, amados irmãos e irmãs, caro ouvinte da palavra de Deus, shoppings, até mesmo as igrejas vazias. Esse inimigo, ele é um inimigo em potencial, que ele até enfraquece a economia do país, a economia do mundo. Ele está abalando, e está abalando também até mesmo a nossa sociedade contemporânea, a nossa sociedade atual. Em dia difícil a pergunta vem e não podemos negar: como nós vamos enfrentar esses dias de dificuldades? Como nós vamos ter segurança, como eu já falei anteriormente? E hoje nós vamos aprender com o Davi. Hoje nós vamos aprender como Davi, ele enfrentou nos dias difíceis. Como Davi enfrentou os dias de vitórias que ele teve posteriormente. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, como nós já sabemos. Como ele enfrentava essa situação. Davi escreve este salmo de gratidão a Deus, porque Deus tinha conduzido ele. Davi escreve esse salmo porque Deus tinha estado com ele em todos os momentos difíceis que ele enfrentou. Por isso que nós estamos nos baseando, por isso que nós estamos nos exemplificando na vida de Davi. Davi enfrentou o famoso Golias, aquele filisteu que afrontava o exército de Israel. Ele enfrentou. Davi também, ele enfrentou a perseguição implacável, uma perseguição de morte do rei Saul. Que perseguição! Davi enfrentou inúmeros inimigos, Davi enfrentou inúmeras batalhas, mas eu quero te dizer uma coisa: em todas elas, Davi foi vitorioso. O homem planeja, o homem ele faz plano, mas de Deus vem a resposta, diz a palavra de Deus. De acordo com Russell Champlin, um teólogo famoso, que alguns com certeza conhecem, ele escreve que esse salmo, Davi, ele escreveu na sua velhice, dando graças a Deus pelos feitos que Deus fez na vida dele. E diante de dias difíceis, diante de dias de dificuldades, Davi venceu todas as batalhas, porque ele buscava a Deus. Então eu e você, nós aprendemos neste texto que mesmo em meio a dificuldades, Deus está no controle. Eu creio que como Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou inclusive nós, porque Ele detém o universo. Deus está sempre no controle. Deus cria e Deus sustém o universo. Eu queria compartilhar com vocês, irmãos e irmãs, 3 lições que nós podemos aprender com Davi nas suas dificuldades, naquilo que Davi ele enfrentou diante das suas lutas, diante do combate que ele teve, e nós vamos aprender. A primeira coisa que eu convido você é dizer que nas dificuldades nós devemos buscar a Deus. Eu gostaria que você acompanhasse comigo o versículo 3 do capítulo 18 que nós lemos, que diz assim: invoco o Senhor
digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Percebam, amados irmãos, irmãs, que Davi lhe diz: eu clamo ao Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Ele já tinha uma percepção de segurança nesse momento. Davi ele já buscava, porque ele já tinha certeza que Deus estava do seu lado, Deus ia vencer com ele, fazer com que Davi vencesse todas essas lutas, esses obstáculos. Preste atenção no início do versículo, que Davi diz: eu clamo a Deus pedindo ajuda. Davi, em suas dificuldades, ele buscava, ele clamava a Deus pedindo ajuda. Será que nós, nesse momento, nós devíamos fazer a mesma coisa? Você crê? Davi sabia que sozinho ele não conseguia vencer as suas lutas, as suas dificuldades. Ele tinha que recorrer nas suas dificuldades, nos dias difíceis, a Deus. Ele tinha que recorrer diante da sua problemática, amado irmão, irmã, ele devia recorrer somente a Deus. E cada um de nós precisa buscar a Deus em nossas dificuldades. Cada um de nós precisa buscar a Deus diante dos dias mais difíceis. Não importa, irmão, irmã, não importa qual seja a sua dificuldade, nós devemos clamar a Deus por ajuda. Creia nisso. Buscar a Jesus é a melhor opção para passar pelas dificuldades. Somente assim nós seremos mais que vencedores, como disse o apóstolo Paulo. Somente assim nós vamos vencer as nossas batalhas, somente assim nós vamos vencer a nossa dificuldade, quer seja ela nas famílias, quer seja ela no nosso financeiro, quer seja ela no nosso espiritual, que nós estamos precisando tanto neste momento. Jesus, ele nos ensina, ele diz na sua palavra: vinde a mim, todos que estão descansados e sobrecarregados. O que o Senhor Jesus disse? Que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei, o Senhor disse na sua palavra. Ele toma sobre mim o meu jugo, que ele diz, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Oh, palavra maravilhosa que o Senhor nos traz. Só com Jesus que nós temos a vitória. O Senhor Jesus, ele teve a vitória na cruz. Ele teve a vitória sobre a morte, para que eu e você tenhamos vitória diante da nossa problemática, diante das situações difíceis, principalmente essas que nós estamos enfrentando agora, que posteriormente ainda vem mais problemas para nós, mas nós estamos arraigados a Jesus, mas nós estamos seguros do que Jesus está nos ajudando, assim como o Senhor Deus ajudou Davi. Creia, irmão, irmã, creia que você vai vencer. Jesus, ele nos convida, então busca Jesus nos dias difíceis, busca Jesus nas suas dificuldades, mesmo na dificuldade, creia que Jesus, ele está no controle da situação. Que mais que a outra lição que nós podemos aprender com Deus, através da vida de Davi, é que Deus, ele escuta as orações. É tão simples. Com certeza a igreja tem pregado, os irmãos têm pregado, têm falado, a Bíblia tem falado, mas é uma coisa tão simples, mas que nós não praticamos. Deus, ele ouve as nossas orações. Acompanhe comigo no versículo 6, o que diz a palavra do Senhor. Na minha angústia, invoquei o Senhor, aleluia, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Está aqui a resposta para quem busca a Deus. Deus, ele ouviu o clamor de Davi, Deus ouviu a oração que ele fez, e ele pôde vivenciar essa experiência, porque ele clamou. Nós podemos vivenciar quando nós clamamos,
quando nós chamamos pela presença de Deus para nos ajudar, dizendo que nós somos submissos, que nós somos frágeis diante de Deus. Se Davi tivesse resolvido a situação sozinho, confiar sozinho, sem Deus, ele não teria essa experiência com Deus. Assim como se nós não buscarmos a Deus, nós não vamos ter experiências nenhuma com Ele. Por isso que nós estamos sempre falando, por isso que nós estamos convocando você sempre a buscar a Deus. A palavra de Deus, né? Busca a Deus enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. E nós, muitas vezes, nós negligenciamos isso, por isso que nós não vivenciamos, por isso que nós não temos essa experiência que nem Davi teve. Porque nós não buscamos, nós negligenciamos a palavra de Deus. Eu preciso te dizer uma coisa: Deus, Ele ouve as nossas orações. É preciso ter fé para que tenhamos essas experiências com Deus. É preciso ter a certeza de que Deus escuta nossas orações. Você tem certeza que Deus ouve as orações? Vários exemplos nós temos na Bíblia, amados irmãos e irmãs, de que Deus ouviu as orações dos seus servos, aqueles servos fiéis, aqueles servos que buscavam a Deus, aqueles servos que tinham intimidade com Deus. Deus, Ele ouviu o profeta Elias para que não chovesse, Ele orou. No momento que não tinha chuva, Ele ora, aí vem a chuva. Elias ora de novo para que parasse. É preciso ter fé para nós testemunhar isso. Jonas clamou de dentro de um grande peixe, e Deus escutou a sua oração. Não importa onde você esteja, aonde você está de joelho buscando a Deus, se é no seu quarto, se é na sua cozinha, se é no seu trabalho, amado irmão, não importa. Jonas estava dentro do ventre de um peixe grande, e de lá Deus ouve a oração, aleluia. Deus ouviu, Deus escutou a oração também do profeta Jonas, quando ele assim clamou. Jesus nos ensina que, se pedirmos com fé, não duvidando, receberemos aquilo que pedimos. Não é isso que diz a palavra de Deus? Nós receberemos, e é Deus falando, Jesus falando, o Filho de Deus dizendo. Se nós pedirmos com fé, Ele vai nos ceder. No momento difícil nós precisamos ter fé. Nos momentos difíceis nós precisamos, amados irmãos, escutar a voz de Deus. Ele está no controle, tenha calma. Esse problema vai passar, mas você precisa buscar a Deus. Você precisa ter convicção, porque Deus escuta a oração. Deus, Ele está no controle, meu amado irmão. E eu quero dizer com toda a convicção que Deus ouve. Eu queria que você se manifestasse. Se você ainda não busca Deus, se manifeste, porque Deus, Ele vai te ouvir. No momento certo, Ele vai te ouvir. Qual outra lição que nós podemos aprender com o rei Davi nesse Salmo 18? Deus age em prol daquele que o buscam. Deus, Ele age em prol, Ele age em favor daquele que busca a Ele. Eu queria que você acompanhasse comigo o versículo 16 em diante, são os últimos que nós lemos. Vejam o que diz a palavra de Deus. A inerrante palavra de Deus, ela diz: do alto me estendeu Ele a mão e me tomou, tirou-me de muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. O 18 ele diz: assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. O 19 ele diz: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. O Senhor, Ele te leva por vales verdejantes. Quando o Senhor te agrada de ti, assim como Ele se agradou do rei Davi, assim como Ele viu o coração, assim como Ele percebeu o coração do rei Davi, Ele também Ele percebe os nossos corações. Deus tem se agradado de você. Deus tem se agradado porque você não tem buscado Ele, você tem negligenciado. Deus não se agrada.
Por isso busque a Deus. E aqui nessa ação que nós estamos aprendendo com Davi, e Deus, ele age em prol dos seus. Ele age em prol daquele que o buscam. Vejam, amados irmãos, a última passagem que Deus agiu em favor de Davi. Ele protegeu Davi. Não diz assim a palavra de Deus? Acabamos de ler. Ele protegeu Davi não somente numa questão, ele não protegeu Davi somente numa oração que Davi fez, mas ele protegeu Davi em todas as suas dificuldades. Deus, ele salvou Davi de todos os perigos, ele livrou Davi de todos os perigos, por isso que Davi declarou isso em ação de graça. Esse salmo, ele é um cântico. Por isso que Davi, já imagino como ele entrou com ação de graça depois de tantas vitórias, amados irmãos. É isso que nós temos que fazer. E eu preciso te dizer, ainda nessa noite, que Deus, ele age em prol daquele que o buscam. Busquem a Deus. Olha o nosso clamor que nós estamos dizendo diante dessa situação que o país passa, diante dessa situação que o Estado está passando. Nós estamos dizendo, busquem a Deus de todo o teu coração. É por isso que precisamos buscar a Deus em dia de dificuldade, porque Ele vai agir em teu favor. Busquem a Deus, Ele age conforme a sua vontade. Nós precisamos fazer a nossa parte. Você está fazendo a sua? Você está se unindo à sua igreja? Você que ainda não conhece o Senhor Jesus, você já aceitou o Senhor Jesus para vir desse poder que Ele tem? Deus sempre agiu, Deus sempre agirá. Eu quero dizer que Jesus te ama, Ele ama cada um de nós, por isso que Ele foi apregoado naquela cruz, pelo amor a mim, pelo amor a você. A prova desse amor é que Deus, Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz, pela minha vida, pela sua vida, pela nossa salvação. Jesus é a maior prova de amor por todos nós, aleluia. Deus, Ele te ama, e Ele sempre te amou. Não vai pensar que Jesus jamais vai te desprezar. Não, amados irmãos, Jesus não vai te desprezar. Por isso que nós estamos insistindo, busque a Ele, faça o esforço de buscá-lo. O que nós precisamos fazer é entregar o controle das nossas vidas, entregar o nosso coração a Jesus. Em dia de dificuldades, em momentos difíceis, clame a Deus. Em momentos difíceis, chame a Deus. Acredite que Deus, Ele vai ouvir a tua oração. Acredite nisso. Muitas vezes nós vamos orar negligenciando, aí nós entregamos um pouquinho de tempo para Deus. Meus irmãos, quando nós investimos tempo em Deus, Deus investe em nós. Ele investe nos seus. Acredite, Deus vai responder a sua oração. E quanto mais nós oramos, quanto mais nós nos colocamos na sua presença, mais nós sentimos prazer em estar na presença de Deus. Confia nele, Ele vai agir em prol da sua vida, Ele vai agir em seu favor, Ele vai agir na sua causa. Não tenha medo, amados irmãos, Deus está contigo, Deus está conosco, aleluia, louvado seja Deus. Deus, e Ele ouve. Quando nós estamos angustiados, nós podemos virar para Deus. O Senhor sempre ouve quem clama por Ele. Você crê nisso? Ele ouve. Nós estamos insistindo nessa noite tanto para você se entregar a Deus. Se entregue por completo ao Senhor. Ele é nosso socorro bem presente na angústia, na hora das tribulações, aleluia. As muitas dificuldades, elas podem nos angustiar, mas quando nós recebemos, quando nós pedimos ajuda de Deus, Ele muda toda a situação. Por mais que você esteja atolado no pecado, peça a ajuda de Deus, Ele vai mudar a tua vida. Ele vai fazer uma mudança completa, uma mudança radical. É na dificuldade que nós aprendemos a ser totalmente submisso a Deus. Nós aprendemos a nos depender dEle.
Reconheça, amados irmãos, reconheça que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Esse é o momento de entrega a Deus. É Ele. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem Jesus na nossa vida nós não podemos fazer nada. Eu quero orar com você. Pai Altíssimo, Deus fiel, Senhor poderoso, meu Deus, eu quero agradecer pela vida de cada um que está ouvindo esta mensagem, Pai. Meu Deus, eu estou orando pela vida daquele, meu Deus, que também, Pai amado, está compartilhando direto ou indiretamente, meu Deus, ouvindo, Pai amado, por uma rede social. Que o Senhor toque nos seus corações, Pai. Que cada um venha a entender, meu Deus, que, Pai amado, para te servir nós temos que te buscar. Que cada um venha entender, meu Deus, Pai amado, que o Senhor ouve as nossas orações quando nós entregamos de corpo, de alma, de coração. E que o Senhor, meu Deus, age na vida daqueles, meu Deus, que te buscam. Que o Senhor, meu Deus, Pai amado, age na vida daqueles, meu Deus, que se entregam de todo o coração, Pai. Muito obrigado, meu Deus, pela vida dessa igreja. Muito obrigado pela vida, meu Deus, daqueles que contribuíram, Pai, para que esse evento de serviço, de louvor e adoração a Ti, Pai, fizesse ser realidade. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero Te louvar e Te agradecer pela vida de todos, principalmente, meu Deus, daquele, Pai amado, que o Senhor está curando dessa enfermidade. Principalmente pela vida daqueles, meu Deus, Pai amado, que a partir de agora não vão mais ficar com medo, meu Deus, porque estão entregando a vida ao Senhor, estão acreditando que o Senhor, meu Deus, está no controle de tudo. Em nome de Jesus, Teu Filho Santo, é que nós agradecemos. Amém. Amado irmão, irmãs, chegou o momento de nós darmos aquele aviso, um aviso tradicional, que possivelmente logo nós já vamos estar com nossos cultos presentes na igreja. Nós estamos presentes em espírito, logo nós estamos unidos, e eu quero exortar a igreja do Senhor, que você continue firme fazendo o seu culto devocional na sua casa, que você una realmente a sua família nesse momento. Nesse momento é um momento de crescimento, é momento de estarmos com alimentos sólidos. Eu quero convocar a igreja do Senhor. Então esse é nosso aviso, tá? E que você continue compartilhando, né, a mensagem do Senhor nas redes sociais, e continue em comunhão com o irmão. Visite seu irmão, né? Compartilhe com seu irmão, mande uma mensagem para ele. Então esses avisos que nós temos para que você não desista, que você continue perseverando na inefável palavra de Deus.